Olá, bom dia a todos. Meu nome é Roberto, estou aqui na Abrasoft como pré-vendas das linhas de segurança e gostaria de agradecer primeiramente a todos aqui pela audiência em mais uma live exclusiva da Abrasoft. Esse evento que nós realizamos, que faz parte de uma série de workshops online, e o de hoje é focado em segurança da informação, tema tão importante no cenário que nós estamos passando. Antes de falar sobre o tema de hoje, gostaria de convidá-los a seguir nossas redes sociais. Vocês estão vendo aí dois QR Codes na tela e convido vocês a seguirem aqui tanto o Instagram quanto a página do LinkedIn da Abrasoft para que vocês possam ter acesso a diversos conteúdos que nós produzimos e também saber dos próximos conteúdos que serão lançados. Então, há uma série de conteúdos muito bacanas voltados à tecnologia e sobre todo o conteúdo que a Abrasoft pode trazer para vocês. Gostaria também de dizer que vale lembrar que o evento de hoje ele está sendo gravado, né? E posteriormente ele vai ser disponibilizado para que vocês possam ou compartilhar com quem não está presente hoje aqui, ou possam também revisitá-los. O tema de hoje nós vamos falar sobre um serviço da Kaspersky, que é o Target Attack Discovery, o serviço avançado de descoberta de ataques. Para aprofundar um pouco mais sobre o assunto, temos a presença do Renato Moura, da Kaspersky. Queria dizer também que o chat está aberto a perguntas, né? E após a apresentação do Renato, iniciamos um bate-papo. Então, Renato, te passo o bastão aí, né? O palco é seu agora. Terminando, a gente volta aqui, você me chama para seguirmos com as perguntas aqui. Obrigado. Muito obrigado, Roberto, pela oportunidade, a toda a equipe Brasoftware, o Luiz, o Bruno, que está aqui comigo também, da Kaspersky, nosso gerente de parcerias e canais. Vamos lá, pessoal, para esse bate-papo aqui, né? Muito obrigado pela presença e oportunidade e principalmente a participação de vocês, a qual eu convido seja ativa. Então estejam à vontade aí para registrar boas perguntas, interações, dúvidas ou quaisquer outras. Quem tem conhecimento de segurança somos nós aqui, então não tenha receio de perguntar qualquer coisa. Vamos lá, o bate-papo de hoje é um bate-papo bastante atual. Ele vem de uma demanda que surgiu de clientes pedindo ajuda para a gente em algumas coisas e a gente acabou atendendo com serviços e esse serviço se estruturou, ganhou asas e agora está aí como um escopo, né, como um produto pronto e comercializável. A ideia é a seguinte: proteja-se, cliente. Vamos proteger nossas empresas antes do noticiário. Esses noticiários que a gente está vendo aí. O bate-papo aqui é sobre descoberta avançada de ataques. Sou Renato Moura, há 10 anos em segurança da informação, 8 aqui na Kaspersky, um pouco mais de 30 em TI. Também sou certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em governança corporativa como conselheiro independente, que é um tema importante para todas as nossas empresas, especialmente as maiores. A gente vai fazer algumas pontes aqui. Então vamos lá. O que a gente tem visto na mídia, né? Toda semana, todo dia, esse quadro aqui já está até desatualizado, mas eu gosto de mencionar o fato da JBS, porque foi público o valor que a JBS Estados Unidos pagou por um resgate ransomware infeliz que sofreu nos Estados Unidos. Renato, desculpe, mas você precisa projetar a sua tela, nós não estamos vendo sua tela. Compartilhar ela com a gente, por gentileza. Opa, é verdade. Então vamos lá. Feita a apresentação, né? Agora com a tela melhor. Agora perfeito, estamos vendo aqui, Renato. Desculpe, obrigado. Eu que agradeço, obrigado a você. Então é isso aí, né? Começando aqui, nós temos essa situação dos ataques que acontecem no Brasil, no mundo, e alguns deles são bem notórios, né? Ganham aí um espaço midiático gigantesco, né? Então, nós tivemos o caso do Grupo Fleury, Ministério da Economia, Renner, que foi bastante ostensivo, né? Se tornou bastante público, e vários outros que vêm na esteira e que vêm na sequência. Nossa visão é que há uma guerra, né? A gente tem que ter consciência que há uma guerra. Se alguém não se deu conta ainda, é importante a gente encarar essa realidade.
Nosso blog, que produz estatísticas e avaliações, posts diários, tem aqui o link para quem quiser consultar mais detalhes depois. Ele compara a evolução do ransomware no ano passado com relação ao ano anterior, e o aumento foi de 700%. Então, a quantidade de ataques foi realmente uma coisa absurda nesse ano principal da pandemia, o ano cheio que foi o ano passado, né? Esse ano a gente já pode considerar que está saindo. Mas para este ano, as novas estatísticas indicam uma mudança. Existe uma redução da quantidade e um direcionamento maior, uma orientação mais específica aos alvos que os atacantes querem contaminar efetivamente. Então, a qualidade aumentou e a quantidade reduziu. Aqui, um copy-paste, desculpa o texto grande, mas um copy-paste original da Dark Web, onde um grupo de atacantes de ransomware faz chantagem com os dados hackeados de uma empresa, que obviamente a gente está protegendo aqui, né? Mas aí o hacker está convidando, venham aqui pessoas, competidores, instituições de mercado, clientes, etc., venham ver uma amostra dos documentos interessantes, né? E certamente pessoais, personalíssimos, LGPD aí, na mesa, porque essa empresa não estava querendo pagar o ransomware, né? Então é uma chantagem. Na verdade, a gente tem dúvida hoje sobre o que é mais impactante, se é o fato da operação estar comprometida, porque não está operante, né? Ou se é a chantagem com os dados que vem a seguir. E o pior dos mundos é que, após um ataque desses, muitas vezes, mesmo com o pagamento do ransomware ou a restituição da operação, você não tem certeza de que dados possam ter sido vazados, né? Então, a chantagem pode, infelizmente, continuar depois. As principais consequências, acho que todo mundo sabe, né? Você tem uma queda de valorizações que acontece no primeiro momento, existem perdas financeiras, gastos impensados, emergenciais, cancelamentos de vendas, cancela o cartão do cliente porque perdeu a credibilidade, né? Então tem uma série de consequências que a empresa tem que lidar. Imagina você colocar uma operação offline, algumas dessas empresas uma dessas empresas que foi atacada, eu pude visitá-la nos dias subsequentes, visitei as lojas, e havia operação de venda, mas não havia serviços, não tinha troca de mercadoria, não podia retirar certas mercadorias, né? Nitidamente uma operação aí offline. Imagina depois conciliar status de estoque, sistemas online e offline com o legado que ficou comprometido e essa operação offline. Nós temos testemunhos de clientes que sofreram ransomware, né, já faz tempo, e paga-se operacionalmente por muitos anos subsequentes, porque você tem que recuperar dados, tem perda, nota fiscal, documentos legais, e isso tudo às vezes dá um trabalho de resgate muito grande. Existe uma exposição empresarial, né? Profissional e até constrangimento, porque você tem que lidar com reguladores. Você tem aí uma CVM para as empresas que são listadas na Bolsa, você tem a Polícia Federal, enfim, Ministério Público, a Polícia Civil, a ANPD, enfim, uma variedade de entidades com as quais você tem que lidar, ou poderá ter que lidar, e isso também onera muito o trabalho da empresa. E a LGPD já pegou, né? Se há dúvidas que essa lei veio para ser só mais uma para enfeitar, há indícios já, como essa decisão aqui de uma juíza que já comandou aí busca e apreensão baseada em LGPD de equipamentos e possivelmente até pessoas posteriormente. Esse caso aqui foi de uma seguradora que estava aí abusando dos dados e explorando esses dados para a venda de seguros aos seus clientes, né? Está nos jornais, também não preciso mencionar detalhes, mas o fato é, há um impacto operacional, há um impacto legal e a gente não quer ter nenhum dos dois, né? O que a gente tem mais percebido ultimamente é que o atacante realmente tem estudado um pouco mais, buscando maior eficiência e eficácia do seu ataque. Eficiência com menos recursos e eficácia realmente conseguir que o ataque seja deflagrado e que o resgate seja pago, né? Para isso ele estuda pontos fracos. Então, se a gente olha um pouco na história e na estratégia, teve um grande general estrategista muito bacana que disse, né? Se você não conhece nem o inimigo e nem a si, perderá todas as batalhas. A realidade qual é? Quem conhece as vulnerabilidades da empresa em segurança da informação? Quem tem consciência de todas elas, ou a grande maioria delas? É muito difícil ser responsável
pelos cliques dos últimos anos de todos os funcionários bem intencionados, vou ficar com eles aqui, porque viram um anúncio, uma propaganda, um e-mail, etc. E a maior parte das contaminações ainda acontece através de phishing, né, que é clicando em alguma coisa que você certamente não imagina que tem um artefato ali atrás. Então, as empresas dificilmente conhecem bem a sua situação de vulnerabilidades. E o inimigo, a gente conhece? A gente conhece um tanto, mas todo dia tem novo, tem variedades, tem mutações, tem novas formas. Então, a gente tem dois problemas, sim. Um é se autoconhecer bem a nível da segurança da informação e suas vulnerabilidades, e o outro é toda essa variedade de inovações que infelizmente acontece para o mal, né? Por outro lado, esse mesmo estrategista disse que se você conhece a si, mas não conhece o inimigo, ou se conhece um lado e não conhece o outro, você ganhará algumas, perderá outras, né? Somente conhecendo ambos é que você vai garantir a chance de ganhar todas as batalhas, né? Arte da Guerra, do Sun Tzu, famoso aí livro que eu acho que muitos de nós já leram no passado. Aproveitando a mesma analogia, muitas áreas de segurança da informação a gente vê assim. A gente tem um guerreiro ali, ou um grupo de valentes que fazem o melhor que podem com as ferramentas que têm, são muito dedicados, porém, do outro lado, o que é que a gente tem hoje? A gente tem sofisticação, dinheiro das organizações criminosas e o recurso que eles mais têm, que a gente não tem, tempo. Né? Ele fica ali estudando, avaliando e tal. Então existe uma desproporção muito grande, dito por nós e por muita gente no mercado, e eu creio que a gente aqui nesse fórum entende bem do que é que nós estamos falando, né? Então, com que armas estamos lutando? Com que armas estamos nos defendendo? Né? Por isso surgiu esse novo serviço. Não é pentest, que visa mais uma avaliação de fora para dentro, né? Uma tentativa de invasão, é o objetivo primordial do pentest. Também não é um produto, não é hardware, não é software, é sim um serviço de descoberta de ataques. Quero saber agora como é que está a minha infraestrutura, minhas integrações, meu ambiente, um diagnóstico presente e passado, e que dê para entender, tanto na sala do conselho, da diretoria, da presidência, como, certamente, né, um relatório técnico detalhado para que as áreas de TI, segurança e redes consigam atuar remediando qualquer vulnerabilidade. Esse mesmo relatório gera, como a gente aprendeu por demanda dos nossos clientes, um conjunto de recomendações estruturada no tempo, para que se facilite a decisão do que é mais importante, etc., e também a decisão de investimento, né? Algo muito importante aqui, o serviço de diagnóstico que a gente faz, junto com o nosso parceiro Brasoftware e a equipe de inteligência da Kaspersky, ele visa, em primeiro lugar, utilizar melhor todos os recursos existentes na empresa. Todas as empresas têm vários recursos, vários sistemas, várias proteções, sejam elas da Kaspersky ou não. A gente vai primeiro buscar orientar as melhorias a partir do que você já tem. Por que esse serviço é tão importante e é tão bacana? Para mim, o melhor que eu já vi na área de segurança da informação aqui na empresa. Porque há 24 anos prestando serviços aí de inteligência, de descoberta de ataques, é o que a Kaspersky tem como DNA, faz isso desde que nasceu, e são esses recursos, essa base de inteligência, esse know-how, esses processos que estarão disponíveis por um período de aí uns 2 meses, 1 a 2 meses, 2 meses e meio, que é o prazo máximo que a gente tem para a execução desse serviço. Então é um privilégio poder trazer tudo isso e toda a inteligência, toda a análise num curtíssimo espaço de tempo para gerar esse diagnóstico, que não é um raio-x, não é um pentest, é muito mais para um PET scan ou mais, porque a gente tem a alocação de alguns dos melhores especialistas de segurança do mundo para fazer esse trabalho para a gente. Então, por que isso é tão diferenciado? Mais uma vez, existem vários artefatos maliciosos que já são conhecidos, né? Estão identificados, têm seus hashes publicados, seus estudos publicados, como tantos que a gente tem aí, e naturalmente nossas soluções detectam essas ameaças mais comuns. Mas existem muitas que são avançadas, que usam ferramentas legítimas, usam recursos do sistema operacional, e como é que você vai detectar isso, né? A primeira linha de defesa, o antivírus comum, o endpoint comum, não detecta essas coisas, nenhum detecta. É muito difícil, porque elas trabalham no nível de sofisticação
de ofuscamento, de criptografia, enfim, de comportamento que engana as ferramentas mais essenciais. Mas quando nós, durante esse serviço, encontramos alguma ameaça como essas, mais sofisticadas, mesmo que elas estejam ainda em processo de investigação, a gente já pode brindar o cliente, identificando essa ameaça e identificando as formas de inocular o seu efeito. Nossos especialistas trabalham como um CSI, né? Você tem investigações que você demora meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos investigando e formando o quadro total da ameaça. E até que isso esteja concluído, a gente não pode publicar as investigações parciais. Seria precoce, seria arriscado, e se o hacker descobrir, ele vai mudar tudo e a gente vai ter que recomeçar todo o trabalho de novo. Mas, se encontrarmos no cliente algum indício dessas ameaças que nós estamos ainda em processo de descoberta completa, a gente já pode trabalhar essa defesa e inocular o efeito dessa nova ameaça que estaria surgindo, que estaria sendo deflagrada no futuro. Então, esse é o diferencial de ter os melhores especialistas em segurança do mundo fazendo esse serviço. Isso você não vai encontrar em produto nenhum, porque é algo realmente muito novo, muito privilegiado. Por que as empresas contratam esse serviço, né? Primeiro, porque ele é agnóstico. Não importa a tecnologia de segurança que o cliente possua. Pode não ter nada ou tudo da nossa marca, porque é um serviço que busca fazer o diagnóstico do ambiente e não dos produtos. Porque as empresas querem se precaver de um ataque similar. Você tem ataque na área médica, infraestrutura logística, comércio, call center, né? Então, os vizinhos participantes desse setor têm interesse em se proteger, porque é muito comum que atacando o atacante aproveita as formas e acaba atacando o vizinho também. Porque as empresas querem diagnosticar vulnerabilidades e evitar exposições com vazamento de dados, tendo que se debater aí ou se justificar diante das leis. Porque as empresas querem dar um salto na qualidade da segurança da informação. Você tem um nível hoje de maturidade, todos temos, né? Ainda bem, e você quer dar um salto, você quer avançar isso mais rapidamente. Como é que você faz isso, né? Quer diagnosticar empresas que foram adquiridas, ou que estão sendo adquiridas, ou que vão ser adquiridas. A retomada econômica pós-crise tem muito disso, né? Muita fusão, aquisição, compra de empresa. E o que você está plugando na sua infraestrutura? Que legado é esse de insegurança que vem com esse agregado? Porque querem se tornar mais fortes, melhores, e porque querem organizar o investimento em segurança. De tudo que se pode fazer, o que é que eu faço primeiro? Algumas das conversas que a gente tem com executivos de negócios, né, diretores financeiros ou presidentes, você reduziu, cortou ou não aprovou nos últimos anos com frequência o orçamento de segurança? Você reduziu, enfim, otimizou, etc. Sua equipe queria fazer mais isso, mais aquilo, enfim, apresentou projetos e no final eles conseguiram fazer menos da metade daquilo. Então você é um forte candidato a se beneficiar desse serviço. Por gestão de risco e governança corporativa, comentei lá no começo, né? Todas as empresas de capital aberto, os senhores sabem, têm que apresentar um relatório de gestão de risco para a CVM e para o mercado. E um capítulo da gestão de risco que já existia, mas ganhou mais importância, é o risco cibernético, né? O risco de ataques cibernéticos. Então, esse relatório, esse serviço ajuda e pode ser um insumo para esse material. Bom, vamos falar então do serviço? A gente, em vários casos, tem de 4 a 6 semanas, em alguns casos mais complexos, pouco mais de 2 meses na execução, depende de alguns fatores, mas para a qualidade e a profundidade dele, é um serviço extremamente rápido. A coleta é automatizada de logs. Nós não vamos coletar dados, informações das planilhas, dos sistemas, nada disso. É feita uma coleta de logs diante de um procedimento que a gente apresenta para o cliente e gera-se, após a análise desses logs, esses relatórios executivos e técnicos que eu comentei previamente. Vamos dar um exemplo, então, do que a gente visualiza como resultado desse trabalho? Está aqui um exemplo. Existe um gráfico que resume as ameaças encontradas, né, os incidentes de segurança em baixo, médio e alto risco. E mais importante do que isso, acho que esse é o quadro mais impactante,
nós vamos identificar e listar quais foram, né, as ameaças encontradas, no caso aqui um ransomware. Esse é um exemplo real de uma corporação aqui no Brasil. Nós temos aqui um backdoor sofisticado, que também foi encontrado dentro desse ambiente. Aqui uma breve descrição, né? Esse aqui é um quadro, resumo de todas as ameaças, principais ameaças encontradas. E aí você tem riscos, né, ou incidentes menores, de menor risco, que são médios. Ataques de força bruta, conexões com central de comando e controle externa, não vou ler todas, mas apenas para ter uma ideia, e várias outras de menor risco. O que é importante é que para cada uma dessas descobertas, né, nós oferecemos todos os detalhes de qual é o host, o domínio, qual é o arquivo, o endereço completo e os hashes, para que se possa fazer busca e apoiar, né, a equipe de segurança, a equipe de redes, enfim, a equipe de TI, a fazer uma remediação imediata dessas ameaças. Obviamente que quando encontramos algo que é uma ameaça muito severa, nós comunicamos imediatamente ao cliente para que ele já possa dar providências, né, a remediação, e não tenha que esperar a entrega do relatório após algumas semanas, né? Então a gente já faz esse trabalho ao vivo. Algumas informações impressionantes para a gente. Em 100% dos casos que fizemos esse serviço, o quadro tinha essas cores aqui para o cliente. Havia ameaças, sim, de alto impacto, de médio, de baixo risco, em todos os casos. Não posso dizer que todos os clientes terão infecções, mas o nosso histórico até o momento tem sido esse. Por quê? Porque o atacante evoluiu muito, a sofisticação dos recursos que eles utilizam evoluiu muito, e a nossa segurança, infelizmente, ainda não acompanhou. Vai chegar lá, mas isso pode demorar alguns anos, né? Até lá, o que a gente faz? Até lá, a gente corre que risco? Se o seu setor ou a sua empresa consegue investir mais em segurança e reforçar, tal, que é um caminho fantástico, fenomenal, e consegue aguardar, perfeito. Continue investindo e cada vez mais na área de segurança, em processos, pessoas e tecnologias a seu momento. Mas se você não pode esperar, se há suspeitas, se o setor está sendo invadido, vem aí Black Friday, final de ano e retomada econômica. Quanto tempo demora para amadurecer a segurança da informação, né? Para que você tenha essa maturidade para se prevenir de ataques avançados. Então vamos lá, como é que funciona a prestação dos serviços? Eu vou dar uma visão aqui um pouco mais estruturada do projeto, né? Existe uma primeira semana de avaliação das informações que é feito na Kaspersky. O cliente responde um questionário, a gente vai fazer uma avaliação da superfície de ataque, inclusive Dark Web. Então é a primeira avaliação prévia de fora para dentro. Ela visa ter algum entendimento dos graus de risco e da exposição do cliente. Logo a seguir, nós informamos ao cliente um procedimento para coleta de dados. Quem vai coletar os dados, executar esse procedimento e coletar os logs do firewall, da rede, dos servidores, dos endpoints e armazená-los numa base SQL dentro do ambiente do cliente, é o próprio cliente, mediante essa nossa instrução. Claro que a gente pode ajudar nisso e supervisiona, podemos até fazer, mas normalmente o próprio cliente faz, é melhor, porque ele tem todos os acessos, vai fazer isso com mais tranquilidade. Após consolidar essa base de dados com esses logs, essa base de dados é transmitida para a Kaspersky mediante um procedimento seguro, um provedor de nuvem de confiança mútua, e aí nós vamos fazer o trabalho de análise que é feito em primeira mão com sistemas de inteligência artificial, com sistemas heurísticos, e o que traz a cereja do bolo, os grandes diferenciais, é o que o nosso pessoal vai fazer a seguir, né? Então, dependendo do que é encontrado, você vai envolver o especialista A, o especialista B, o grupo C de inteligência, dependendo dos perfis das ameaças que forem encontradas. E aí a gente vai, enfim, preparar o relatório em português, há um resumo executivo e há um resumo detalhado técnico, né? Na verdade, há um relatório técnico detalhado, não é resumido, e ambos são bastante interessantes, bastante ricos de informação e são suficientes. Normalmente, quando a gente apresenta o relatório, o impacto é bastante grande nas pessoas, nos profissionais. Se você tem medo de descobrir falhas de segurança, não contrate,
porque esse serviço vai trazer eventuais problemas, falhas, esqueletos, o que for relevante do ponto de vista da segurança da informação. E aí, depois desse relatório, que sabemos qual é o diagnóstico, aí sim, pode ser que haja um serviço adicional que deva ser contratado, o próprio cliente tem gente para fazer e sabe fazer e faz, ou tem gente, tem conhecimento, mas não tem tempo, tem que contratar um recurso extra, enfim. Após o relatório, a gente pode trabalhar em conjunto para ver o que é necessário fazer. Alguns exemplos, né? Uma empresa de engenharia com mais de 5.000 funcionários contratou esse serviço e identificou a PT, backdoor, infra comprometida. Ou seja, tinha várias ameaças dentro dessa empresa de engenharia. Uma entidade governamental, mais de 10.000 pontos, contratou também o serviço e encontrou malware, infra, APT e minerador de criptomoeda. Muito comum mineradores de criptomoedas instalados e utilizando os recursos da empresa. O problema disso, primeiro, é que consome recurso. Segundo, é que pelo mesmo lugar onde entrou a ferramenta de mineração, podem entrar outras ameaças, né? Por exigência legal, neste caso aqui do cliente governo, nenhum dado saiu do cliente. A exigência era que a análise fosse feita no local, então nós tivemos que levar nossa equipe de 2 especialistas dentro do ambiente do cliente, que se conectaram a essa base de dados SQL e fizeram análise totalmente em loco. Claro que isso é sujeito à disponibilidade, viagem, logística, e às vezes a gente tem que contar com especialistas de diferentes lugares do mundo. Dos clientes que nós podemos falar, né? Como você imagina, a confidencialidade é bastante alta, né? Nós temos aqui a referência positiva do Dr. Peixinho, que é o chefe da divisão de crimes cibernéticos da Polícia Federal, atestando aqui que a Kaspersky é um parceiro que contribui aí, trabalha em parceria com a Polícia Federal. Nossos trabalhos de inteligência ajudaram a Polícia Federal a desbaratar e prender a família do Brata, e os nossos relatórios, nossos documentos estão sendo utilizados como prova em juízo contra essa gangue criminosa. Recente, né? Talvez vocês já tenham visto essa pesquisa que foi publicada agora no mês passado. O AV-Test, que é um dos institutos independentes mais importantes na área de testes de antivírus, ainda chama AV, né? Antivírus, porque foi como ele foi fundado. O AV fez um teste das soluções contra o ransomware, foi uma performance aqui, um Ransomware Protection Test, e submeteu amostras de ransomware, né, vários dos produtos ransomware já conhecidos, a todos esses fabricantes em ambiente de teste. O relatório detalhado está aqui, para quem quiser ver, eu acho que vale a pena conferir. E só teve uma empresa que protegeu contra 100% de todos os ataques ransomware aos quais foi submetido, que com muita humildade, mas também muito orgulho, porque teve muito trabalho, foi a Kaspersky. Mais uma vez, está aqui o link, quem quiser, vale a pena conferir, tem muita informação bacana aí. Para falar um pouquinho mais dos nossos diferenciais, muito brevemente, acho que um dos maiores está associado a isso aqui. Nós temos equipes locais, né? Não estamos localizados apenas em um país com toda a nossa inteligência. A gente tem gente no Brasil, na Argentina, no México, em vários e praticamente todos os principais países-chave do mundo, né? E isso nos dá um diferencial de língua, de entender o que acontece, de rapidamente identificar ameaças locais. E o Brasil já é um produtor de ameaças significativo. No relatório do Forrester desse ano, no começo do ano, nós estamos aqui entre os 3 como líderes, né, na área de serviço de inteligência. Então, rapidamente, está aqui uma referência de Kaspersky, para quem não conhece muito esse nosso trabalho. Além de patrocinar a Ferrari, para quem gosta de jogo, de Fórmula 1, de videogame, a gente está também nos carrinhos de Fórmula 1 aí dos jogos, a gente também protege a Ferrari. A Ferrari sofre milhares de tentativas de ataque a cada minuto. Todo mundo quer saber o segredo industrial, o próximo carro, a telemetria da Fórmula 1, né? Porque isso vale muito dinheiro e a gente protege a Ferrari contra ataques e que felizmente nunca sofreu nenhum ataque ransomware ou similar. Para não ficar só falando do que a gente faz, das nossas pesquisas, eu vou usar uma de mercado que eu acho bem interessante,
Essa pesquisa da McKinsey é recente, e ela pesquisou aqui a maturidade organizacional das indústrias na área de segurança, né, por setor, né? E esse estudo começa dizendo que a gente vive a era da cyber insecurity, né? A insegurança, né? A era da insegurança cibernética. Por quê? Porque os atacantes têm uma vantagem, né? Vamos desenvolver aqui o estudo rapidamente. Aqui nesse eixo vertical nós temos a indústria, no caso aqui, saúde, bancos, são tradicionalmente os dois setores que mais investem em segurança da informação, né? E os demais setores, industrial, governo, estão todos aí. O ponto preto, ele identifica o ponto médio de maturidade dessa indústria. Então aqui, ó, você tem um ponto médio de saúde e bancos acima do nível 2. Nessa escala de 0 a 4, todas as demais indústrias estão abaixo do nível médio 2, e algumas bem abaixo, inclusive, né? Empresas de tecnologia e telecom estão aqui, governo está aqui em order, por exemplo. Então, olha que interessante, essa avaliação da McKinsey feita agora e publicada em agosto, diz que a maturidade média das empresas é abaixo de 50% da escala que ela desenhou, né? E que hoje os atacantes têm a vantagem. Essa é uma situação momentânea. Com o tempo isso vai mudar. As empresas podem investir em tecnologias, processos, treinamento, pessoas, qualificação, enfim, e tudo isso que faz parte, né, de um amadurecimento de um framework de segurança ou de qualquer área, na verdade. Mas até lá o que se faz? Quanto tempo demora implementar soluções de diagnóstico avançado ou de proteção preventiva, né, proativa, que é o que esse quadro oferece? Nosso serviço de diagnóstico avançado está aqui. Ele é extremamente sofisticado e utiliza do estado da arte de informação, de detecção, tanto das ameaças todas que são comuns, já conhecidas, mesmo que sejam difíceis de detectar, como de novas ameaças que sequer foram totalmente publicadas no mercado ou foram descobertas. Então, esse é o nossa proposta de trabalho. Posso avançar agora para alguns detalhes mais sobre a Kaspersky, mas talvez antes disso, caso alguém tenha alguma pergunta, queira comentar algo, acho que é boa hora da gente falar um pouco sobre isso. Renato, nós temos uma pergunta aqui, aproveitando. O Ricardo Pereira, primeiro, Ricardo, obrigado aí pela interação. Ele questionou aqui, é considerado o falso positivo durante a análise? Como que é considerada essa parte? Boa pergunta. Primeiro, a gente tem uma das melhores taxas do mercado de falsos positivos, né? Kaspersky tem um falso positivo bem baixo. Existem alguns relatórios aí que comprovam isso por testes também feitos, não por nós, mas também por institutos independentes, que é melhor ainda, né? Nossa equipe trabalha fazendo a depuração dos detalhes. Então, toda a massa de dados dos logs é avaliada nesses sistemas de IA e após essa produção de resultado inicial automatizada, a nossa equipe faz a avaliação item a item, né? E aí eles vão confirmar ou depurar ou até eliminar algum falso positivo caso haja. Boa pergunta, obrigado, que hajam mais. Só complementando aqui também, Renato, uma parte para reforçar aqui, você tinha dito há pouco, né? Mas esse serviço não é exclusivo apenas para quem já tem as soluções da Kaspersky, né? A qualquer momento ali, uma outra empresa que não tem ali o endpoint ou qualquer outro serviço da Kaspersky pode contratar, que ele continua sendo completamente agnóstico. Só para reforçar essa parte também. É isso mesmo, Roberto, uma ótima pergunta, assim, uma ótima reconfirmação. Serviço diagnóstico, porque identificação de ameaças é uma coisa ao qual absolutamente todos estamos sujeitos de todas as formas, independente das tecnologias que você usa e das tecnologias de proteção que você usa. Então, o serviço, sim, ele avalia quaisquer ambientes, quaisquer empresas, com quaisquer tecnologias. E as recomendações também. As recomendações, com frequência, são como aquele quadro que eu mostrei agora há pouco. Eles têm lá o que é que tem que ser remediado, o que é que tem que ser corrigido, aonde está a infecção, e não fala nada de tecnologia ali. Então, as recomendações também são agnósticas.
Se há uma regra de firewall que não está boa, pode ser que surja uma recomendação daí. Se há uma integração com terceiros na sua cadeia logística que não está boa, pode ser que surja uma recomendação aí. Então, muitas das recomendações não tem nada a ver com tecnologia, inclusive. Então, o relatório produzido também é agnóstico. Maravilha, brigadão, Renato. Bom, avançando um pouquinho mais aqui, pessoal, a gente tem, como eu comentei, né, falando um pouquinho dos pontos fortes da Kaspersky, a gente tem um grupo de inteligência global e um grupo aqui presente no Brasil já há 12 anos, então isso nos traz diferencial de alta detecção local. Então, temas relacionados ao PIX, temas relacionados a malware produzido no Brasil, ameaças avançadas produzidas no Brasil, e há algumas, a gente detecta mais rápido, porque a gente sabe do que se trata. Um pouco do nosso histórico, né? A gente tem aí a maior quantidade de ameaças avançadas identificadas pela Kaspersky, né? Algumas bastante sofisticadas e presentes até hoje, e atuantes até hoje. Então, quem quiser aí dar uma olhada depois, tem aí mais informações. Temos clientes em todos os setores industriais, mais de 400 milhões de endpoints protegidos no mundo, né, que muitos deles compartilham dados com a gente, do ponto de vista de ameaças, obviamente, tudo dentro da LGPD. 100% dos nossos produtos são GDPR compliant, né, são compatíveis com a lei de dados europeia, e 100% dos nossos produtos são assemblados, são liberados finalmente a partir da Suíça, que é onde fica a nossa matriz já há 2 anos e meio, e debaixo das regras de transparência da Suíça, né? Então, a Kaspersky tem vários princípios de transparência para ajudar aí a dirimir qualquer dúvida, inclusive o nosso código pode ser vistoriado por quem tiver interesse. Estamos à disposição agora com vocês, dúvidas, perguntas, comentários. Eu vou voltar para esse quadro que eu gosto dele aqui e a gente pode conversar mais a respeito. Renato, pode seguir. A gente fez as perguntas aqui, a minha dúvida também, né? Então, essa parte a gente já, as que tinham no chat aqui, a gente nós já falamos já. Bacana. Bom, então mais alguns comentários, né, pessoal? Como vocês podem imaginar, é um serviço de alta demanda nesse momento. Quem mais está nos procurando são empresas que são de algum setor que foi atacado, algum vizinho foi atacado, e nós já conseguimos proteger empresas aqui no Brasil de ameaças dessa gravidade, né? Então esse ransomware aqui estava presente e dormente dentro de uma corporação, e como a regra de firewall bloqueava o acesso de dentro para fora, aonde esse ransomware tentava se conectar com a central de comando e controle, então o ataque não foi deflagrado efetivamente. Mas o dia que essa empresa fizesse uma manutenção do firewall, alguma queda de energia, alguma coisa que trouxesse um risco para a segurança, mesmo que momentâneo, esse ransomware poderia conectar com a central de comando e controle e ser deflagrado, né? Então você imagina o que foi para essa empresa podermos eliminar esse tipo de ameaça que estava ali dormente há mais de um ano dentro do ambiente do cliente, né? Muitas empresas têm nos procurado também porque querem tranquilidade. Um diretor de uma empresa me falou: eu quero um serviço para não pegar isso que está nos jornais aí. Ele não sabia muito bem o que era, mas dado o noticiário e os casos e as consequências, etc., ele falou: cara, eu não quero isso aqui. Nós tivemos 2 reuniões só, uma para apresentar o serviço, a outra para apresentar e fechar a proposta, negociamos, claro, o preço, e a gente começou a execução do serviço. Ele deverá ser nosso cliente de referência. Esperamos que esse possa ser publicado com o nome, o logo e tudo, e a gente vai aí conseguir poder falar e exemplificar com mais detalhes, né? Toda a confidencialidade, mais uma vez, é estritamente respeitada, porque a maioria não deseja publicidade alguma sobre esses itens, né? Mas enfim, estamos à disposição. Essa é a nossa mensagem, pessoal. Dúvidas, informações, detalhes, basta nos consultar e a equipe Bra Software. A gente tem a configuração desse serviço para empresas grandes, médias e pequenas. Então, existem 3 configurações de escopo e de preços. Existe também
um acompanhamento, um opcional de acompanhamento mensal ou trimestral de horas de serviços profissionais para assegurar que todas as recomendações estão sendo implementadas. E existe uma terceira modalidade de comercialização, que é a multianual. O cliente já contrata o serviço por 2 ou 3 anos, e aí ele tem o diagnóstico e o acompanhamento. Um ano depois, outro diagnóstico e acompanhamento, e assim vai. Em menos do que um ano, não recomendamos, não é necessário. Porque são tantas melhorias de segurança que ninguém consegue fazer isso em menos de um ano, não tivemos nenhum exemplo ainda, né? Mas a gente pode repetir se houver uma necessidade estratégica, se tiver uma suspeita de ameaça ou algum indicador aí, a gente pode realizar o serviço novamente. Renato, perfeito, perfeito. Primeiro eu queria, é o Luiz quem está falando, primeiro eu queria te dar parabéns pela apresentação, um tema tão rico, tão importante, a gente tem acompanhado nesses últimos quase 2 anos, principalmente com relação à pandemia, a tecnologia ajudou muito, mas trouxe algumas nuvens nebulosas aqui, né, principalmente em relação à segurança. Talvez nunca a segurança tenha sido algo tão importante nesse momento que a gente vem atravessando. Eu vou aproveitar e compartilhar aqui uma pergunta, mais uma pergunta, Roberto, se você me permite, uma pergunta que apareceu Claro. no nosso chat, do Ricardo Pereira, e tem muito a ver, Renato, com o que os nossos clientes têm se preocupado, né, em relação à consultoria, ao modelo, a tempo, a boas práticas, né, para trabalhar muito em cima da prevenção, né, em relação à segurança. Então, o Ricardo Pereira fez aqui mais um comentário. Obrigado mais uma vez, Ricardo, pela interação. E ele disse o seguinte: a contratação do serviço é realizado junto à Kaspersky, distribuidor ou canal? É uma excelente pergunta. Obrigado pela pergunta aqui, Ricardo. Boa, bacana. Nós trabalhamos com parceiros, né? 100% do nosso modelo é através de parceiros. Então, a contratação pode ser na revenda, que é o nosso canal na ponta, né? E mais próximo do cliente. Por uma questão de otimização fiscal, inteligência, aí pode eventualmente ser feito no distribuidor, né? É um outro modelo, mas não deve ser feito com a Kaspersky. A gente, muito excepcionalmente, tem um outro caso estratégico, governo, alta confidencialidade nacional, e por uma obrigação legal, posso até ter que fazer algo com a Kaspersky Suíça, não com a Brasil. E caso isso aconteça, todos os parceiros participantes vão ser remunerados também, pagos pela Kaspersky Suíça. Então, é exceção, mas o contrato realmente, a preferência é pelo modelo que nós já temos. Perfeito, perfeito, Renato. Excelente, excelente. Só complementando aqui, essa pergunta do Ricardo aqui. Ricardo, ou os demais participantes aqui, vocês podem acionar aqui a Abrasoftware, né? Que aí a gente passa demais informações sobre esse e os demais produtos da Kaspersky, e aí a gente segue com o fluxo normal de venda pela revenda que é a Abrasoftware aqui. Então podem nos acionar aqui, nosso canal está completamente aberto, tanto eu como parte de pré-vendas e o time comercial também, a gente está à disposição de vocês para seguir tanto com esse produto e os demais produtos da Kaspersky. Perfeito. Bom, pessoal, falando um pouco da prática também, um comentário final aqui. Independente da empresa a qual estou agora, comentando um pouco como profissional de segurança, né, nesse momento, eu realmente, dados os resultados que a gente tem visto e a quantidade de problemas que a gente tem conseguido evitar, a partir do momento que você identifica essas vulnerabilidades e o cliente corrige e evita um problema futuro, eu diria que toda empresa grande e média precisa desse serviço. Eu diria, digo para os meus melhores amigos, faça com alguém, faça com a gente, como você quiser, mas faça, é importante. Os atacantes têm uma vantagem e o grau de contaminação é muito grande no mercado, é surpreendente. Ninguém questiona a necessidade de ter um antivírus no notebook, no computador, etc. Alguns ou muitos ainda questionam se precisam no celular. Daqui a pouco não vai questionar mais. Todo mundo vai ter a plena consciência da necessidade do antivírus no celular, falando aqui do nosso uso pessoal, né? Esse tipo de serviço de diagnóstico avançado
é como sua avaliação de saúde anual, né? Quando você faz uma avaliação de saúde anual lá bem feita, é impressionante, né? Tem isso, tem aquilo, enfim, tem sempre algumas coisas que a gente tem que entender, encarar e cuidar. Esse tipo de serviço é daí para mais. Então eu acho realmente que não dá para deixar de estar consciente do gap, né, dessa distância, vamos lá para o relatório da McKinsey novamente, que é o que a gente tem no mercado hoje por fatores históricos. E para os clientes interessados, falando agora do processo de qualificação e de venda, a gente tem um pequeno questionário que qualquer cliente pode preencher, que tem ali seu ambiente, né, características, quantidade de desktop, servidor, etc., para a gente dar uma olhada e fazer uma avaliação técnica e comercial. Então, clientes interessados, eu sugiro que a gente possa avançar para esse questionário. A equipe da Abra Software vai tê-lo disponível para vocês, para que a gente possa qualificar os ambientes e ter uma conversa mais assertiva. Ok? Era essa a minha mensagem. Estamos à disposição. Muito obrigado. Renato, muito obrigado pela palestra aqui de hoje, pelo material apresentado. Também queria agradecer a Kaspersky pela parceria de longa data e agradecer também a audiência de todos aqui que estão até agora no evento aqui, as interações que tivemos. Desejo um bom dia a todos, bom término de dia de trabalho. Tendo qualquer dúvida, qualquer necessidade de maiores esclarecimentos, pode acionar a equipe da Abra Software, a gente está com o time pronto para recebê-los aqui junto com a Kaspersky. Muito obrigado a todos e um bom dia. Obrigado a todos, valeu. Tchau, tchau.